Você quer entender um pouquinho por que que os relacionamentos não dão certo? É bem importante essa aula para você. A gente vai falar sobre relacionamento imaturo, os estados mais infantis que a gente tem, os estados de criança que a gente tem dentro do relacionamento. Tá? Para isso, eu vou falar um pouquinho dos estados imaturos. Se você quer saber mais conteúdo desse jeito, quer ter mais noção sobre isso, quer entender um pouco mais sobre isso, segue a gente aqui no canal e se inscreve aqui que você vai ter percepções de como amar melhor, como viver melhor, como estar nisso melhor. Então hoje eu vou falar sobre relacionamento imaturo, o estado da criança. Primeira coisa eu quero falar assim, ó, o cérebro emocional de uma criança começa a amadurecer de 1 até 4 anos, alguns livros descrevem de 2 a 4 anos. Por quê? Se tu for pensar a criança, tem uma parte do cérebro que amadurece antes, que é a parte do sistema límbico, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções. E conforme você aprende a lidar com as emoções, isso pode perpetuar durante a fase adulta. Por isso que a gente chama isso de primeira adolescência da criança, o amadurecimento do cérebro emocional. É a época que a criança faz birra, chora, grita, esperneia. Você que é pai, mãe, talvez você deve conhecer essa época, tá? E quais são os comportamentos que a gente vê num comportamento mais imaturo? Primeiro, a falta de educação, a falta de respeito, né? Ou seja, a pessoa ela não consegue dar tempo para sentir, ela já plau, já reage. Isso, outra característica é essa personalidade reativa, a instabilidade emocional. Porque o que que tá? Ela tá nesse estado ali que talvez ela ainda não tem continente para sentir aquele conteúdo e aí ela reage. Ela não tem uma escolha perante o que sente, ela simplesmente age em cima do que sente. E aí a gente tem as personalidades mais mimadas, a pessoa que é mimada, que tem uma necessidade de ter controle, tem que ser tudo do jeito dela, tem uma necessidade de afirmação, ou até o contrário, ela não consegue ter uma independência, fazer tudo o que quer na vida, agir do jeito que ela quer. E além disso, uma impulsividade, ou se apega muito a essa figura lá de cima, tem um platonismo, né? E outra característica que a gente entende que essa pessoa tem, ela terceiriza a responsabilidade, ou seja, a culpa da minha vida não dar certo é tua, a culpa do relacionamento não dar certo é teu, ou não tem nada a ver comigo, eu não tenho responsabilidade sobre a minha vida e sobre o meu relacionamento. Você conhece alguém que tem essas características? Talvez você conheça ou tenha já vivido um relacionamento com uma pessoa que ela tudo que ela sente, ela e ela age conforme isso e ela não tem escolha perante a vida, né? E talvez nessa pessoa imatura também vai ter dificuldade em lidar com diferentes pontos de vista, diferentes opiniões. E ela vai querer discutir por qualquer coisa. E ela leva tudo para o lado pessoal. Ela não vê que o que ela pensa é diferente do que o outro pensa. Às vezes tem o que eu penso, o que é e o que o outro pensa. E a gente tem que olhar para a vida como esses três fatores. Não é só o que eu penso. E a outra coisa que essa pessoa pode fazer é uma chantagem emocional. Ou seja, ela chora para conseguir algo, ela fica brava para conseguir algo, ela usa a emoção para conseguir o que ela quer. E ela talvez tenha um comportamento que ela sabe tudo e que ela quer tudo. E tem que ser tudo naquela hora, naquele estado. Porque se for depois, já não consegue. Se você for ver, um bom exemplo disso é uma criança que quer tomar sorvete. Se você não der o sorvete para a criança naquela hora, ela vai gritar, vai espernear, vai pedir pelo sorvete, vai querer o sorvete e vai fazer tudo, vai botar toda a emoção e vai descarregar essa emoção para fora, para cima dos pais, porque os pais têm que dar o sorvete e se não for naquela hora, não vai conseguir. E a criança, nesse estado de querer o sorvete, ela entra num transe. Parece que só existe o sorvete, não existe mais nada na vida dela. E se você não der,
você não ama ela, você não gosta dela, isso toma significados maiores do que simplesmente não receber um sorvete. E ela pode fazer chantagem emocional, ou seja, ela pode chorar, ela pode gritar para ter o sorvete, ela pode ter um comportamento reativo, ela pode não ver que o pai, por exemplo, aquele dia, ele entende que o sorvete não é para todo dia, que faz mal tomar doce todo dia, etc, etc. Ele só entende o ponto de vista dele. Então esse estado imaturo, várias vezes, desse amadurecimento do cérebro emocional ali, que talvez você não tenha aprendido como lidar com o que sente. Ou seja, você pode ter até sido reforçado demasiadamente nesse comportamento, que quando você chora, você ganha. Quando você faz birra, você ganha. E quando você é reforçado demasiadamente assim, você talvez haja assim na vida adulta. Em vez de ali naquele momento você olhasse, pá, tá acontecendo isso. Quais são as perspectivas? O que eu posso fazer agora, quando eu estou chorando? Tá. Peraí, o que é? Quais são as opções que eu tenho do sorvete? Tá, então eu vou ganhar no final de semana, que meu pai combinou comigo que eu vou ganhar um sorvete no final de semana. Tá. Uh, tem uma condição. Não é que ele não quer dar, que ele não me ama. Na verdade é que ele gosta de mim, que ele quer estar aqui comigo. E isso, esse exemplo do sorvete, eu estou falando, é um exemplo banal, mas ele explica bem essas situações emocionais que acontecem nessa infância. E isso pode influenciar o teu comportamento, o que tu é na tua vida. E aqui eu quero dizer uma coisa, eu não quero que você controle os teus impulsos. Eu não quero dizer que é ruim sentir. Pelo contrário, eu quero que você realmente sinta isso, esse impulso, tome consciência do que sente e mergulhe nisso. E você pode ir mais profundamente até nesse sentimento. Uau, o que está atrás disso? O que está atrás disso? Talvez nessa criança que quer o sorvete, talvez seja a necessidade dela de ser amada pelos pais, de ter esse amor pelos pais. Ou seja, a necessidade talvez dessa criança dela ter limite, de saber que ela não vai ter várias coisas na vida e ela começar a aprender a lidar com as frustrações da vida. Que é lá quando criança pode ser só o sorvete que ela não ganha aquele dia. Mas quando ela começa a lidar com essa frustração e tá com isso e construir uma vida de um jeito que ela vá conseguindo ter ferramentas para atingir por si própria o que ela quer e ela consegue enxergar que tem o que ela pensa, o que o outro pensa, o que o meio pensa e refletir sobre isso e tomar a decisão adequada. É mais sobre você entender, olhar o que está atrás, talvez disso, tem mais espaço, tem espaço para meditar. Não é sobre repressão, é sobre criar espaço. E também entender que quando a gente age desse jeito também, a gente não precisa se sentir culpado por isso, por ter comportamentos imaturos na vida, que tudo bem de vez em quando a gente se passar e deixar agir pelas emoções, e depois você fala assim, tá, tudo bem, eu me passei aquela hora, e talvez a parte mais madura disso seja depois você chegar e falar com uma pessoa, olha, me passei e a gente pode conversar, a gente pode tá junto. Porque se você se retrai quando você tem uma dificuldade amorosa, isso também pode levar você para esse lugar de infantilização. Aí você vai aqui e fala assim, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre chorar no quarto escondido se tem uma dificuldade. É sobre várias vezes você vê, eu tô assim, esse tem esse comportamento, e eu vou começar a agir de outra forma. Eu vou estar com a pessoa de outra forma. Tá, isso é só um sentimento de culpa. A retração também pode ser uma coisa imatura. E você entender esse estágio de culpa, de retração, de encolhimento. Não, tem aquela pessoa que fala demais, mas esse impulso também, às vezes que a gente foi muito repreendido na infância de se encolher, de se diminuir e não conseguir se colocar e não conseguir estar com o outro, também pode ser um funcionamento bem imaturo. Mas no fundo, todas essas armaduras que a gente coloca sobre o estágio imaturo da criança
revela o que? A gente está tentando proteger a nossa insegurança, a nossa dor, a nossa culpa sobre algo. Por exemplo, esse exemplo da criança que quer o sorvete e não tem. Ela reage lá para coisa, mas no fundo ela está sentindo talvez uma necessidade. Ele está sentindo a dor, a insegurança de não ser amado, de não ter o contato com os pais, de não estar se sentindo bem. E aí, em vez de sentir isso, a criança não tem continente para sentir esse conteúdo de emoções. E aí, reage. Um exemplo comum, por exemplo, eu estou com uma dificuldade no relacionamento, né? Por exemplo, a sexualidade não está rolando, eu estou me sentindo fechado, eu estou com um problema no trabalho, a minha vida não está indo bem. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso reagir, culpabilizar o meu parceiro, falar assim, você não está me dando, você não é legal, tem essa coisa, você deixou a toalha molhada em cima da cama, você não faz isso, não faz aquilo. Aí culpabiliza o outro. Ou você pode, o contrário, você se fecha e fala assim, não faço mais nada, não tem mais nada. Você pode se culpabilizar ou você pode culpar o outro. E aí você fica nesse espaço que você sente essa dor, essa insegurança, essa culpa, e você pode tanto agir aqui na extroversão quanto nessa introversão de se culpabilizar, de se sentir inseguro. E na verdade a gente está evitando sentir que a gente é frágil, que a gente sente dor, que a gente sente que não consegue amar, que não está sendo amado, que está triste, está sentindo falta do outro, ou se sente culpado por ter feito algo que não era para ter feito, ou podia ter se feito diferente. Então, normalmente, esses comportamentos escondem um sentimento de fundo, que talvez esse sentimento de fundo tenha que ser trabalhado, tenha que ser expresso, ou tenha que ser acolhido e tenha que ser amado esse espaço. E talvez venha de memórias lá do passado que tem que ser trabalhada. Por exemplo, teve algum trauma no passado e você tem que começar a olhar para esses estados. E simplesmente, às vezes, acolher essa criança, amar essa parte dessa cena dessa infância, tá com essa cena dessa infância, trabalhar isso em terapia, olhar para isso em terapia é muito importante para você conseguir lidar com esses estados infantis. Você pode pensar, refletir como você quer agir em cada situação, com cada sentimento que você tem aí dentro de você. Criar uma nova perspectiva, uma nova realidade, agir realmente do jeito que você quer agir. Porque no estado infantil ou é uma reclamação ou é um se esconder. Mas isso tudo, várias vezes, não leva a gente para um lugar que a gente vai construir a vida do jeito que a gente quer. Uma das coisas que quando a gente entende isso é uma grande libertação. Porque nesse estado, normalmente, a felicidade, a nossa vida depende muito do que vem de fora. Por exemplo, se o ser amado te dá carinho, te dá afeto, te trata de tal jeito ou faz de tal jeito, você é feliz. Não depende de quem você é e do que você sente, de você estar bem consigo mesmo e descansar dentro de você. Nesse estado mais imaturo, mais infantil, você acha que está sendo atacado constantemente, o outro está fazendo coisas para provocar coisas em você. E normalmente a sua reação ou é encolher ou reagir intensamente. Quando a gente compreende que a nossa vida é nossa e a gente não depende mais de como o outro age para escolher como agir, e a gente começa a ter autonomia sobre o que a gente sente, isso traz a nossa vida de volta. A gente começa a ter responsabilidade pelo que a gente é e pela nossa vida, e a gente começa a galgar ser adulto, ter uma atitude mais madura perante o que a gente sente e não simplesmente ser vítima do que a gente sente.
E aí a gente começa a ter espaço dentro da gente. E na verdade, quanto mais maduro a gente sente muito mais coisas. E a gente começa a ter espaço para sentir e aceitar quem a gente é. E a partir do que a gente sente de si mesmo e a gente consegue ver até da onde veio, por que veio e como foi construído isso dentro da gente, a vida começa a fluir. Porque tu começa a ter novas escolhas. Quando tu tem novas escolhas e novas ações e não mais reação. Por exemplo, o outro não me dá, eu sempre reagi, eu sempre briguei. O outro não me dá, eu sempre me encolhi. E essa foi uma reação, foi o que foi programado para o teu sistema. E você fala assim, não, eu tenho opção. Eu posso conversar, eu posso agir de tal jeito, eu posso criar uma nova realidade para mim, eu posso construir isso, eu posso trabalhar isso, eu posso crescer dentro dessa situação emocional que eu tive, que eu fui educado e aprender a criar essa nova realidade dentro de um relacionamento. Se você quer realmente aprender a ter autonomia na vida, independência na vida, sobre o teu prazer, sobre você mesmo, sobre os teus sonhos, você pode aproveitar muito mais sobre isso estudando Tantra no curso Sagrado Êxtase, que aí você vai criar essa autonomia sobre o teu prazer. Você vai descobrir ferramentas de como sentir, de como vivenciar e como estar consigo mesmo. E começar essa jornada de autodescoberta, autoconhecimento, desenvolvimento afetivo das tuas emoções e principalmente do prazer, de aceitar essa sensação maravilhosa que a gente pode ter na vida. Muito obrigado!